Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você que está chegando em nosso canal, aqui pelo YouTube, canal da Obra do Coração. Nessa playlist que estamos aqui hoje postando, gostamos de olhar para Jesus, meditar sobre sua pessoa e extrair do seu comportamento, das suas atitudes e, sobretudo, do seu ensinamento, com sua palavra, com a boa nova que ele nos anuncia, os elementos que podem construir em nós uma nova pessoa e a cada dia, assim, sendo pessoas melhores. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28, nós encontramos um episódio quando Jesus está passando com os seus discípulos por uma plantação e os discípulos recolhem espigas para comer. Era um dia de sábado, portanto, era um dia onde não era permitido trabalhar. E Jesus é questionado: por que os seus discípulos fazem isso em dia de sábado? Uma resposta simples e direta seria dizer: eles estavam com fome, precisam comer. Mas Jesus fundamenta essa mesma resposta simples, citando o rei Davi, que comeu dos pães que era oferecido para Deus. Não era para ser comido, enfim. Jesus coloca aqui um questionamento para nós refletirmos. Tudo foi feito para o homem, e não o contrário, e não o homem para a natureza, por exemplo, mas o contrário é a verdade. Ora, esse sentido de valor, aqui nesse episódio e também nos dias de hoje, como que se perdeu para muitas pessoas. É preciso que eu compreenda qual era o valor da vida humana, qual é o valor da vida vegetal, da vida animal, e eu preciso distinguir esses valores. E é claro que eu preciso colocar a vida humana em primeiro lugar. É claro que eu preciso priorizar a vida humana, porque nessa escala de valores, a vida humana vem em primeiro lugar. Jesus vai dizer: o homem é senhor do sábado. Aliás, ele é senhor também do sábado, não é? E vai dizer que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Assim podemos compreender hoje também, em nossos dias, como que se deturpa o sentido do valor. E se faz uma campanha em defesa da natureza, louvável campanha em defesa da natureza, e silencia quando se trata de defender a vida de uma criança, por exemplo. Então se cria leis duras para proteger a vida animal e se relaxa quando se trata da vida humana.
Infelizmente, essa campanha massiva de desvalorização do humano, ou poderíamos dizer assim também, da desumanização da pessoa, gera em muitos corações uma frieza quando se trata da pessoa humana, uma frieza total quando se trata da pessoa humana. Não podemos admitir nenhuma agressão contra a natureza. Devemos preservar esse patrimônio natural que Deus Pai deu para nós cuidarmos, sim, cuidar de toda a natureza. Ter atos concretos que ajudem a natureza. Mas, por outro lado, devemos também refletir sobre as nossas atitudes quanto à pessoa humana, quanto ao pobre, quanto à criança, quanto ao doente. Então, se o meu coração está frio quanto à pessoa humana, eu preciso refletir então, porque está havendo em mim uma inversão de valores. Tem uma frase, às vezes dita por aí, que diz assim: quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto dos cachorros, por exemplo. Mais eu gosto dos animais. Essa frase é um pensamento inverso. É um pensamento inverso. Infelizmente, a fragilidade humana, ou poderíamos dizer ainda mais, a concupiscência humana, tem gerado na sociedade pessoas ruins, poderia dizer assim, pessoas mas sim, ainda assim, eu não posso olhar para essas pessoas com uma mentalidade invertida. Muito pelo contrário, se também eu sou uma pessoa, eu preciso olhar para aquela pessoa, seja ela quem for, com o mesmo olhar que Deus olha para mim. Deus não olha para mim como olha para um peixe. Deus não olha para mim como olha para uma árvore. Não. Deus olha para mim, olha para você como sendo uma obra-prima da sua criação. Também olha para aquele que é ruim, para aquele que é perverso, para aquele que pratica o mal. Também Deus olha para esse como obra-prima da sua criação. Ainda que não esteja servindo a Deus. De qualquer modo, meus irmãos e minhas irmãs, somos também nós convidados a não olhar para o outro com o olhar do mundo, que inverte os valores, que leva as pessoas a menosprezarem o outro porque é negro, ou porque é homossexual, ou porque é gordo, seja lá o que for, e leva as pessoas a supervalorizar a vida animal e desprezar a vida humana. Essa inversão de valores é quando se faz uma leitura fundamentalista dos fatos e não se abre o coração para a misericórdia e para o amor. Que o nosso coração não seja endurecido pelas, entre aspas, leis, mas que o nosso coração seja livre e aberto para amar. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.